Oi, esse episódio vai ser um pouco diferente dos outros aqui do Texto Casual. Diferente também na publicação, porque a gente está chegando nos tocadores um pouquinho antes da hora combinada com você. É que nesta semana, Ribeirão Preto recebe o espetáculo Ficções, com a atriz Vera Holtz. A Texto fez o trabalho de assessoria local desse espetáculo. E aí eu tive uma ideia. A Bia Camargo, do Jornal de Ribeirão, e a Silvia Pereira, que é da Revide, falaram com a atriz antes de todo mundo, antes dela chegar na cidade. Minha querida, Tudo bom? prazer imenso falar com você, que eu sou muito sua fã. Obrigada. Você se sente mais livre nessa altura da sua vida para transgredir? Sempre me senti livre a vida inteira. Transgredi a vida inteira, fui um pouco outsider. Nunca acreditei muito nos modelos, que eu sou do interior de São Paulo, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que, de alguma forma ou de outra, sempre tive uma imposição de modelos por todas essas narrativas aí. A Bia publicou esse trecho na conta dela lá no Instagram. A entrevista que ela fez com a Vera, você pode ler na versão online do jornal. E eu vou deixar esse link na descrição do Estou episódio. bem na entrada do ar aqui, eu tenho 2 minutos, eu começo... Mas Vamos começar então. Vamos. E aí eu pensei, tem uns papos Vera, muito legais eu li que que a seu Vera nome teve é com jornalistas completo, aqui da cidade. ela Por que a gente foi não pode uma transformar origem isso italiana da num sua episódio de podcast? mãe e alemã do Então seu eu pedi pai, para correto? Silvia compartilhar com a gente a gravação dela e a gente transformou nesse episódio. É esse papo gostoso que você vai ouvir a partir de agora, só que editado, narrativo, do jeito que a gente gosta. Este é o Texto Casual, o podcast da Texto e Companhia, em que a gente compartilha histórias que vão além dos textos com os quais trabalhamos no dia a dia. Eu sou a Blanche Amâncio. E eu sou a Dani Antunes. E este episódio, você já sabe, É da Vera Holtz, cuja peça Ficções está em cartaz em Ribeirão Preto nos dias 15 e 16 de novembro deste 2024, pela Veiga Produções. A Vera estava em Goiânia, se preparando para a temporada de lá, quando atendeu a Silvia, por Zoom, no intervalo da sua diversão. Como assim, diversão? Calma, deixa o papo andar um pouco, que você vai entender. O lugar onde ela estava era o teatro. E como eu já tive que ouvir essa entrevista antes para poder fazer este episódio, eu posso te garantir que ela estava se divertindo. Tá bom. De origem, a Vera é meio italiana, meio alemã. Toda a parte italiana, da tradição familiar, da tradição, né, da conversa, da roda, da comida fresca da Itália, né, de todo mundo fazer as coisas juntas, né? Mas a relação afetiva é muito profunda, nível de responsabilidade de um cuidar do outro, que cuida do outro. Mas o alemão nosso é um alemão mais prático. O lado alemão, para mim, é o lado prático. Tá? Sempre me dizem que é um lado frio, mas não sei quanto de folclore tem nisso. É outro tipo de humor, né? Outro tipo de relação. Mas nasceu e viveu em Tatuí. Essa cidade fica na região metropolitana de Sorocaba. Você já deve ter ouvido falar dela, pelo fato de ser lá a maior escola de música da América Latina e a mais tradicional do Brasil, o Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, o Conservatório de Tatuí. O papo da Vera com a Silvia é cheio de afetividade. Começando pelo guarda-roupas, que ela viu assim que a Silvia abriu a câmera do Zoom e começou a gravar a entrevista. É de estilo provençal, é herança dos meus sogros. Sogro? Eles mandaram fabricar os móveis sob medida quando se casaram na década de 50. Exatamente. Era a época que ainda tinha essa carpintaria brasileira, né? Uhum, e é embuia, é madeira de verdade. Não pode largar isso aí, não. Eu tenho muita coisa lá na minha família, mas é de 1900. Até a reflexão sobre como ela se sente fazendo aquilo que é o seu trabalho. Quando que parece trabalho, hein? Porque
a impressão que passa é que não é trabalho, é diversão para você. Em que momentos que fica parecendo trabalho? Assim, nunca. Na minha profissão, nunca. Ah, quando se Porque faz o que gosta, né? o que eu falo, se você faz o que eu gosto, você vai fazer com prazer até o fim da sua vida, né? Então, se você tem respeito, né, pelas pessoas que trabalham contigo, respeito pelo o que o outro faz melhor do que você, por isso é importante estarmos todos juntos, porque você é uma parte de uma engrenagem gigantesca, no caso da televisão, no teatro também, em qualquer lugar da vida, você só é um pedacinho, né? Então, quando você tem consciência, né, desse jogo, dessa brincadeira, né, do que é o processo de, sei lá, o produto de um trabalho, você não tem chatura, não tem, né? É sempre com vontade e com prazer, né? Essa foi a minha escolha, Uhum. né? Não fui para um outro caminho, não fui. Eu falei, eu quero isso e é aqui que eu vou ficar e isso aqui vai ser a minha vida. Eu não falei? Ela estava se divertindo. E a primeira experiência da Vera no palco não foi sobre ele, mas sim na plateia. Quando eu vi uma peça de teatro no São Paulo, com a Miriam Muniz, Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, do Duvaldo Viana Filho, foi no Sesc Consolação, antigamente era o Teatro Anchieta. Primeira vez que eu vi essa peça, eu tinha visto teatro amador, né? Porque no interior tinha teatro amador, tinha estudado piano já durante muito tempo. Tatuí tem um conservatório de música chamado Conservatório Dramático Sim, famosíssimo. famosíssimo. Eu estudei piano na década de 50, começo da década de 60, sou de 52. E o conservatório, acho que é de 56. Eu acho que o conservatório é. Eu passei parte da minha vida estudando piano. Já tinha estudado piano, já tinha uma relação muito grande já com as artes visuais, não só pelo tio Rolf, que tinha aquelas coleções dos grandes Uhum, museus. uhum. Então, aí quando eu vi a primeira peça que eu vi foi essa peça. Quando eu assisti a peça, eu, para dizer a verdade, não entendia muito da parte de dramaturgia, mas toda a parte visual, que era a minha leitura do mundo, era muito mais visual e auditiva, né, do que cognitiva, né, de pensamento, de lógica, né? E dramaturgia, você tem que saber ler dramaturgia, entender dramaturgia, né? Aí eu falei, eu tive assim uma epifania, depois eu aprendi essa palavra, mas foi o que eu tive uma É epifania, linda, né? É um significado lindo. no profundo, e eu senti, eu falei, eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E esse Você tinha pensamento, que idade? eu devia ter 20 e poucos anos já, estava em São Paulo, e já tinha me formado em artes plásticas, né? Então eu já tinha uma trajetória na arte. E como ali tinha música, tinha coisas que eu reconhecia, né? Tinha o cenário, figurino, né? São artes visuais. Isso tudo eu reconhecia. Aí eu realmente me senti em casa. Eu falei, é isso que eu quero e Ah, comecei a ir atrás. Foi paixão no primeiro encontro. A Vera é também da TV e do cinema, mas é o presencial, o encontro com o público, que provoca nela a conexão perfeita, a paixão. eles me mandaram uns trechos da peça, né? Você atuando em ficções. E o que mais me chama a atenção, que eu adoro interpretações, né? Você se sente muito à vontade ali no palco, né? Então, eu queria saber, me deu uma curiosidade de saber, em algum outro lugar você se sente tão em casa? Só na rua, quando eu estou na rua, quando eu vejo eu falo com as pessoas, eu cumprimento, eu fico o tempo inteiro. Quando eu estou junto com gente. Vou dar um exemplo: a gente foi hoje de manhã na televisão, e quando você chega numa redação de televisão, tem uma multidão de gente sentada, né? Estão sempre muito absortos no seu próprio, né, lugarzinho ali, com a sua tela. E aí eu recebi um bom dia de todo mundo. Eu falei, pô, jogaram a isca. Aí eu vi que depois eu saí, já quem quer tirar foto, né? Relação com o presencial. O teatro, ainda mais esse teatro que nós estamos fazendo de ficções, como eu tenho uma relação, em alguns momentos, uma relação direta com a plateia, não é que eu chamo plateia para ficar comigo, nada disso, mas ele ainda me deu muito mais agilidade, muito mais confiança e tranquilidade para brincar com as pessoas, porque quando você está no palco, você está
trocando, está o tempo inteiro trocando. Então, eu me sinto muito bem no palco e quando eu estou trocando no dia a dia com as pessoas. Esse grande encontro da atriz com o público, desde a primeira metade dos anos 1970, fazem dela quase uma especialista em emoções de plateia. Vou explicar. Ela contou para Silvia que consegue reconhecer diferenças no público, inclusive separado assim por região do país. Cada plateia tem um comportamento distinto, tá? Conforme os seus repertórios. Age de forma diferente. Ou ela ri no lugar, ela não ri naquele lugar, ou ela se emociona ali. Tem plateia que se emociona o tempo inteiro, sabe? Tem plateia que é super silenciosa. No final, ela vem com uma explosão mesmo de emoção muito grande na hora do aplauso, sabe? Ela se externa mais na hora do aplauso. Tem plateia que já vai soltando a emoção, sabe? Em como é que é? De pedacinhos, sabe? Ela já ri, ela já chora. Conta-gotas. De gota a gota, né? Tem outro que dá banho em você no final, sabe? Então é bem distinto mesmo o comportamento das regiões, por exemplo, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Agora nós temos todo o norte, nordeste, chegamos em Manaus. Então é muito interessante essa troca. Também tem uma trajetória, né? A própria plateia. Recentemente a gente teve dois fatos diferentes. Eu não posso falar que cena foi, mas tem uma cena que eles pediram para repetir a cena. Vamos cantar de novo essa música. Aí nunca tinha acontecido isso. E onde foi? Foi aqui em Uberlândia. Que Uberlândia, legal. nós tivemos dois momentos distintos, que raros, que nunca tinham acontecido. Que eles pedem para repetir uma cena e depois, no sábado e no domingo, tivemos um momento de grande emoção de uma plateia, de um público, de uma mulher, ficou muito emocionada numa outra cena e nós demos o tempo dela se acalmar para dar continuidade à peça. Então foram dois momentos distintos, porque um era mais de humor e outro mais trágico. A obra é meio tragicômica, né? Então, nós tivemos, você vê, em Uberlândia, duas plateias distintas, sábado e domingo, uma indo para o jogo do humor e a outra culminando um momento de trágico, né? De dor, né? O público reagindo dessa forma. Então, para você ver como as coisas são dinâmicas. O Brasil é muito grande. Né? Essa peça que ela encena por esses dias em Ribeirão e inspirou a gente a adiantar e correr com esse episódio, é um projeto forte e desafiador para ela. Ficções é dirigida por Rodrigo Portela e se baseia em um livro que reflete sobre as narrativas da humanidade. A Vera interpreta uma personagem que questiona incessantemente a busca do ser humano por criar, produzir e acreditar nas ficções que moldam a vida da sociedade. Ele fala um pouco sobre o que o homem fez. Você chega, nasce, né? Obviamente que a natureza está toda aqui, o planeta está todo aqui, e como que o homem conduz a trajetória dele, né? Saindo lá do sul da África, onde ele for, e indo, e o que ele foi criando, o advento da agricultura, isso tudo a gente vai contando de uma forma, né? Não nós vamos passando por isso tudo, tá? Vamos levantando reflexões, não é uma obra de respostas, é uma obra de levantamento de perguntas, né? Quando a produção começou, não existia um texto pronto, era só uma ideia inspirada no livro Sapiens, uma breve história da humanidade, do professor e filósofo Yuval Noah Harari, que vendeu 23 milhões de cópias em todo o mundo. O espetáculo foi idealizado pelo produtor Felipe Heráclito Lima e escrito e encenado por Rodrigo Portela. Ficções, eu recebi um convite, a Alessandra Reis me ligou se eu tinha disponibilidade e se eu gostaria de fazer uma obra, que é o Sapiens, baseado no livro do Yuval. Eu falei, lógico que eu gostaria de fazer, mas que recortes vão fazer dessa obra? Você já conhecia o livro?
Já conhecia, já tinha presenteado, já entendia a dinâmica do livro, que as pessoas não conseguem ler o livro. Ah, Ai, então mas explica pra gente. é porque o livro até um momento, daqui a pouco você cansa do livro. Não, é que o livro ele vai contando a história da humanidade. Então, mas a história da humanidade antes, durante e depois, né? Então tem uma dinâmica de compreensão de tudo aquilo. Só que o começo fala do Homo sapiens, quais são os homos que ainda sobreviveram, vai contando disso. Aí depois vai entrando nessas questões das crenças, sistema de crenças, ficções, né? Tudo foi sendo criado, né? Sociedade anônima, é uma loucura o livro nesse sentido, é Nossa, genial, deve ser porque muito é, vasto e difícil e é de difícil, porque ele transformar em imagem. Na entrevista, a Vera disse que não conhecia ninguém da equipe. Ouviu a ideia, curtiu e respondeu. aí eu falei, top, vamos nessa, vou fazer. Depois desse aceite, Aí, um dia, o Federico Pulpi, que é o parceiro meu, é um monólogo, mas na verdade é um duólogo, né? Porque é um diálogo entre a música e a palavra. O nosso diretor pediu para o Federico ir lá em casa para ver se dava dupla, porque ele queria que tivesse música no espetáculo. Isso tudo ele estava fazendo, estava escrevendo, tá? a conversa dela com a Silvia já estava lá pela metade do tempo e me pareceu que voltou lá para o início, lá na família italiana tão afetuosa. Aí vai Federico, um violoncelo imenso, entra em casa, Federico Pulpi, italiano. Bom, tu imagina o que eu vi quando abri a porta. Eu vi um primo meu, né, um parente próximo, né? E aí nós fizemos improvisações com o violoncelo e a voz e violoncelo, que foi ótimo, deu tudo certo. Tanto é que tem esse trecho, né, na peça. Foi seguindo. A obra foi sendo feita, foi sendo feita, foi sendo levantada. E ele não mora aqui, né? O Rodrigo Portela, ele está fazendo isso tudo em Barcelona. A gente falava eventualmente online até que ele chega no dia 9 de agosto e setembro, 26 de setembro, né, Cris? A gente estreou a peça. Então foi uma obra assim. Se você está ouvindo esse episódio depois do dia 16 de novembro de 2024, procura aí na internet onde a Vera está encenando ficções e vá ao teatro. Ela contou para Silvia que ainda vai andar bastante com esse espetáculo. E eu quero fazer ficções plenamente agora. Já é o terceiro ano, né? Nós estamos com um ano bastante movimentado, já 2025, e a gente pretende levar a peça Ficções para Moçambique, Angola. Se a gente conseguir, nós queremos levar ele para as línguas portuguesas. Né? Portuguesas. Então, nós estamos já nos preparando para isso. Então, até 2026, Depois, eu quero só trabalhar no teatro e também organizar a minha vida, né? O que eu fiz, sabe? Rever, né? Voltar a ler coisas que foram escritas, né? Sobre os trabalhos, sabe? Vontade de dar um tempo para a Vera, né? Dar um tempo para mim, sabe? De releitura da minha própria vida. Então, eu acho que eu vou fazer isso. Vou fazer uma releitura na minha casa, da minha própria vida, visitar pessoas queridas, porque o tempo passa e às vezes a gente não tem tempo para isso, né? Não o trabalho. O trabalho eu já tenho, estou feliz com a peça, todo mundo, a gente se gosta muito, é uma equipe bastante afinada e afetuosa, então, enquanto a gente sentir que tem vibração na peça, a gente segue com ela. A hora que ela decide, né? Espetáculo desse. Mas espera aí, tem um trecho do papo com a Vera sobre ficções que me pegou. Ela estava explicando para Silvia qual é o recorte que a peça faz do livro original. E o recorte é esse, a extraordinária capacidade que o homem tem de inventar histórias. São as grandes narrativas, né? Ele inventa histórias e ele criar e crer. E ele crê naquela história que ele inventa, só que ele conta para o outro também crê, que conta para o outro que também crê, que também crê, que também crê. E isso que gera a cooperação. Pelo fato de todo mundo crer na mesma coisa. Jesus Cristo, como eu dou um exemplo lá. Jesus Cristo, né? Deus, né? Essa criação é uma criação humana. Nação brasileira, só existe no pensamento a nação brasileira, né? Então, leis, religiões, idiomas, nome de todas as coisas, todas as ideologias, tudo isso é criação
da humanidade, da nossa extraordinária capacidade de criar que nós temos, que realmente o Homo sapiens ele é extraordinário, né? Texto Casual é o podcast da Texto e Companhia para compartilhar histórias que vão além do nosso dia a dia. Para esse episódio, nós usamos a entrevista que a Silvia Pereira fez para a Revide. E fica aqui uma dica: ouça o Revidecast, o podcast da Revide, que faz um resumo das notícias em episódios semanais. Os áudios desse episódio foram gravados separadamente nas nossas casas, por isso que você deve ouvir um gato aqui, um cachorro ali, um vazamento de som acolá, mas também é uma experiência muito bacana para te dizer que dá para fazer podcast narrativo em casa. Nós estamos no YouTube da Texto e Cia e nos principais tocadores, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Tudo exclusivamente em áudio, para você ouvir quando e onde quiser. E você se inspirou e quer um podcast para chamar de seu? Manda uma mensagem que a gente te ajuda nisso. Né, meu? Siga, favorite e acione as notificações para receber atualizações sobre novos episódios. Aproveita e compartilha com os amigos e marca a gente na sua rede social para fazer duas jornalistas muito felizes. Até mais!